meus amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato pra vocês. Então, manda aí! Bom, meus amigos medrosos, o nome do relato de hoje é O Lobisomem de Cascatinha de Petrópolis. E quem nos mandou foi o Fernando. O Fernando, ele é morador na cidade de Petrópolis, no bairro de Cascatinha, Rio de Janeiro. Isso aconteceu com ele logo no início de uma quaresma há uns 3 anos atrás, no ano de 2014. Era por volta da meia-noite quando o Fernando ele estava vendo televisão sozinho ali na sua sala, pois a sua família já estava dormindo há um tempo. Quando começou a escutar uma grande arruaça de cachorros no lado de fora da rua, em direção a um rio que fica ali, de frente à sua casa. O Fernando, meus amigos, ele achou que deveriam ser os cachorros, dando um pega nas capivaras, que ali habitam por causa daquele rio. Uma coisa normal que acontece por ali a toda hora. Mas logo em seguida, ele foi surpreendido por um barulho bem estranho, como se algo muito grande tivesse caído ali dentro do rio. Então, rapidamente, ele se levantou do sofá, abriu a janelinha de sua porta e colocou a sua cabeça para fora a fim de ver o que estava acontecendo. E meus amigos medrosos, assim que o Fernando ele colocou a sua cabeça para fora da janelinha, ele tomou o maior susto de sua vida. Ele se deparou com a coisa mais horrível que ele já tinha visto nesse mundo. Era um bicho, uma criatura que se parecia como um grande cachorro negro, mas ao mesmo tempo se parecia tipo com um urso bem grande e forte. Ele estava de pé sobre as 2 pernas, atrás de uma cerca viva, e com as suas mãos sobre ela, olhando tipo assim de um lado para outro, como se estivesse espreitando e caçando alguma coisa. E o que chamava a atenção nessa criatura era o tamanho de sua boca, meus amigos. O tamanho da sua boca e de seu focinho. Os seus dentes eles estavam bem à mostra, eram grandes e quase não cabiam na sua boca. O bicho ele tinha os olhos bem grandes, amarelos, orelhas bem pontudas e um forte cheiro podre e de enxofre exalava ali no ar. O Fernando ele calcula que esse bicho ele tinha mais ou menos 1,90 m de altura. Um porte físico assim de grande respeito. A criatura ela era bem forte mesmo, muito musculosa e tinha pelos ralos no peito e em sua barriga. Tinha também uma pelagem bem mais densa nas costas como uma enorme juba. Na hora o que veio em sua cabeça era que aquela criatura ela fosse um lobisomem, pois aquilo era igual aquele lobisomem do filme Bala de Prata ou A Hora do Lobisomem. O Fernando ele ficou paralisado e sem reação nenhuma, por causa daquele espanto e do medo que sentia. Mas por um milagre divino e um instinto de sobrevivência, ele voltou a sua cabeça para dentro da casa, fechou a janelinha da porta e correu rapidamente para a cozinha a fim de buscar 2 facas grandes de churrasco. Para sua sorte, meus amigos, a criatura ela parece que não viu ele e nem partiu para cima. Mas o Fernando ele passou a noite e a madrugada inteira sem dormir, em vigília para que nada acontecesse com ele e com sua família. Então, por volta das 4, 5 horas da madrugada, o Fernando, através das frestas da janela dele, ele pôde observar muito bem uma pessoa correndo toda molhada, todo pelado e descalço em frente à sua casa. Apesar daquele medo e o susto, o Fernando ele não acordou a sua família não. Já no outro dia, e sabendo do que tinha acontecido, a sua família ficou completamente horrorizada com aquela história que o Fernando contou. Logo depois desse encontro, meus amigos, o Fernando teve seu horário de trabalho mudado, o que fez com que ele tivesse que pegar um ônibus da firma num ponto acima da rua de sua casa. Ele tinha que percorrer mais ou menos uma distância aproximadamente de uns 300 metros todos os dias para chegar nesse ponto. E todos os dias, exatamente às 4h30 da madrugada, o Fernando ele saía de sua casa para ir até esse ponto, para pegar o ônibus e ir para o seu trabalho. E um detalhe muito interessante que começou a chamar bastante a sua atenção e que aconteceu mais ou menos por umas 6 vezes. Foi que nesse horário, meus amigos, que ele ia para o trabalho, um horário que não tinha ninguém na rua. Ele sempre via um senhor por volta de uns 50 anos mais ou menos. Esse senhor ele ficava correndo pelado, com uma touca na cabeça, ou em outras vezes com um camisão e pelado da cintura para baixo, e todo molhado. Este senhor, ele estava correndo sempre pelado e molhado pelas ruas na madrugada. Na primeira vez que o Fernando viu essa cena, ele logo pensou que poderia ser um bêbado, um nóia, ou até mesmo um morador de rua. Mas após 6 encontros, ele ficou muito intrigado com esse fato. Esse senhor, meus amigos, ele era bem franzino e olha aqui, muito esquisito, viu?
O Fernando cumprimentava esse senhor toda vez que passava por ele. Mas aquele senhor o olhava de uma forma estranha e com muito ódio no seu olhar. Então, exatamente um mês depois de ter avistado aquele lobisomem, na quaresma ainda, numa madrugada em que ele estava saindo para o trabalho, o Fernando ele escutou um barulho muito estranho e vindo do lado de fora da rua, como se fosse um grunhido junto com os rosnados, um som muito estranho mesmo. Nisso, o Fernando, bem ressabiado, pois há um mês atrás, após ver aquele lobisomem e ver esse estranho senhor correndo pelado e molhado nas madrugadas, o Fernando saiu devagarinho para a rua. E quando ele abriu a porta e saiu ali na rua, nesse momento, meus amigos, mais uma vez ele tomou um grande susto novamente. Ele pôde observar ao vivo e a cores aquele lobisomem ali parado de novo. Sim, meus amigos medrosos, um lobisomem de verdade. E esse lobisomem estava agora ali sobre 4 patas, do lado de uma lixeira. E para piorar a situação, o lobisomem, ele percebeu o Fernando e o ficou encarando com um olhar assustador. Esse lobisomem, meus amigos, ele era bem grande mesmo e era da altura de um jegue. Nisso, o Fernando ele ficou petrificado do medo que ele sentia ali. Ele ficou mais uma vez sem nenhuma ação naquele momento. Mas apesar do medo ser muito grande, o Fernando ele conseguiu voltar imediatamente. Fechou a porta de sua casa e empurrou o sofá, encostando ele ali na porta, para tentar bloquear uma possível entrada daquele lobisomem até a sua residência. O Fernando ele não ficou com coragem nenhuma de ver aquele lobisomem pela janelinha de sua porta. Ele ficou apavorado. E desta vez, ele achou que aquele lobisomem iria invadir a sua casa e matar ele e toda a sua família. Nesse momento de tanto pavor, o Fernando escutava alto e em bom som as batidas das garras daquela criatura. Escutava elas rasparem no paralelepípedo da rua, enquanto aquele bicho ele corria de um lado para o outro. Parecia um cavalo trotando, gente. Aquele lobisomem ele corria até o portão da casa do Fernando e voltava. Ele estava furioso e foi quando o Fernando ele escutou aquela besta fera chegar na porta de sua casa e farejar ali o seu cheiro. E mais, dava para escutar aquela respiração forte e ofegante. Novamente, o Fernando ele pôde sentir aquele mesmo cheiro, aquele cheiro podre e de enxofre. Nesse momento, meus amigos, o Fernando ele se ajoelhou ali na sua sala e se pôs a orar muito. Então, o lobisomem ele correu para dentro do mato daquele rio e tudo ficou em silêncio. Aquela criatura ela sumiu dali. O mato ele estava tão grande, meus amigos, nessa época, que quase não dava para ver aquele rio direito. A prefeitura ali até que capina, mas rapidamente o mato ele sempre cresce. Após aquele susto, o Fernando ele se acalmou, acordou sua família e novamente contou o que tinha acontecido. Nesse dia, meus amigos, o Fernando ele se atrasou no trabalho. Mas chega aqui perto. Se fosse vocês, hein? Fala a verdade. Acredito que a maioria aqui nem ia trabalhar nesse dia, não é? A pessoa ela ia ficar transtornada com essa situação. Eu conheço pessoas, inclusive inscritos aqui no canal, que já mandaram seu relato, que após um encontro destes, faz terapias com psicólogo até hoje. E é um susto muito grande se encontrar com um lobisomem, podem acreditar. Agora vem um detalhe muito surpreendente, meus amigos. Após 3 semanas deste novo contato com aquele lobisomem, o Fernando ele estava caminhando a pé na rua de cima de sua casa. Quando de repente ele passou por uma casa e ficou estarrecido com a cena. Dentro da varanda dessa casa estava aquele senhor que corria pelado por ali e molhado nas ruas de madrugada. Este senhor, meus amigos, ele estava ali fumando um cigarro e encarou o Fernando com um olhar muito assustador. Na hora, o Fernando sentiu uma coisa muito ruim. Ele se virou rapidamente, muito assustado, e continuou andando. E foi aí, nesse momento em que o Fernando, de costas para aquele homem, ele escutou aquele mesmo barulho estranho daquele grunhido e rosnado. Vocês acreditam que aquele homem, meus amigos, ele fez aquele mesmo barulho do lobisomem? Então o Fernando ele se virou novamente e percebeu no olhar daquele homem muito ódio e um sorriso macabro ao mesmo tempo. É tipo assim como se aquele homem, apenas com seu olhar, o advertisse que ele ficasse esperto com ele e que ele o conhecia muito bem. Rapidamente, sem pensar muito, o Fernando ele saiu dali para nunca mais passar naquele local. Mas apesar do susto, meus amigos, o Fernando ele ficou muito intrigado e passou a conversar com vizinhos próximos daquele homem, que em alguns casos, uns diziam que ele morava sozinho e era um lobisomem, e outros que desconversavam quando eram perguntados sobre o assunto.
O mais incrível foi que isso não parou por aí não. O primo do Fernando, ele chegou a ver essa criatura também da sacada de sua casa, descendo umas escadas logo à frente e de noite. Esse primo do Fernando, ele mora num sobrado. Uns noias ali, craqueiros, eles também viram esse lobisomem por ali na região. Mas por serem usuários de drogas, a maioria das pessoas não dá crédito a eles. Eles viram esse lobisomem por várias vezes à noite, pulando um muro de uma igreja que fica por ali perto. E tem mais ainda, por várias noites, cavalos que ficam perto do rio ali, serem atacados por um bicho negro, estranho e bem grande, e várias capivaras mortas totalmente dilaceradas na beira do rio. E outras vivas, mas sem algum pedaço de seus corpos. E de uma coisa, meus amigos, o Fernando ele tem absoluta certeza. O que ele viu foi um lobisomem. E aquele homem era o lobisomem. O Fernando, ele termina o relato dizendo que agradece o canal RDR por compartilhar a sua história. E que lobisomens, meus amigos, eles existem de verdade. E graças a Deus, ele está mudando daquele local. Que história, hein, meus amigos? Uma história arrepiante. Na primeira vez o Fernando, ele está aí na sua casa, de repente escuta uma arruaça de cachorro, ele está assistindo TV sossegado ali na sua sala, e logo em seguida ele escuta tipo um barulho de alguma coisa grande caindo dentro do rio ali. Ele se levanta rapidamente, vai olhar lá fora, e quando olha lá fora ele toma o maior susto da sua vida. Ele vê um lobisomem, meus amigos, um lobisomem de verdade, um lobisomem forte, grande. Ele estava ali parado ali, ó, olhando, tipo assim, caçando alguma coisa. Ele estava sobre as duas pernas. E logo na sua cabeça o Fernando ele imagina aquele filme Bala de Prata ou A Hora do Lobisomem, que tinha um menininho que tinha problema assim, que era deficiente, tinha uma cadeira de roda e enfrenta um lobisomem ali. O lobisomem ele era daquele mesmo tipo, grande, parecia um ursão, forte, negro e peludo. A boca então nem se fala, era um focinho grande com os dentes tudo para fora e aqueles olhos amarelados. Na hora o Fernando correu para dentro de casa, voltou. Para sua sorte aquele bicho não percebeu a sua presença ali. E o Fernando foi ali, buscou duas facas de cozinha e ficou segurando ali, esperando se aquele bicho entrasse na casa dele. Não sei se ia dar certo, mas isso daí foi um instinto de sobrevivência, né? Depois passa um tempo, aí ele tinha contado aquela história terrível para sua família. O seu horário de trabalho foi mudado. Toda madrugada ele vê um cara esquisito, um senhor, correndo ali pelado. Não tinha ninguém na rua, somente o Fernando indo para o serviço. E aquele senhor ali, muitas vezes ele estava pelado por inteiro e outras vezes ele estava com uma camisa e pelado da cintura para baixo e todo molhado. O Fernando passava perto dele, achava que devia ser um coitado, um nóia lá, um drogado, e ainda cumprimentava aquele senhor. Mas o senhor ele não cumprimentava não, ele já olhava o Fernando ali com ódio. E isso aconteceu por umas 6 vezes. E depois no outro encontro, ele está saindo para o trabalho novamente às 4h30 da manhã. Quando ele pega e escuta uns rosnados, uns grunhidos estranhos. Ele sai para fora assim meio ressabiado, mas ele percebe e enxerga aquele lobisomem de novo. E dessa vez aquele bichão ele estava de 4. O bicho era tão grande que ele tinha a altura de um jegue. E o pior, nessa vez o bicho percebeu a presença dele e ficou olhando e encarando o Fernando. O Fernando, ó, mais que depressa correu, fechou a porta da casa, empurrou o sofá e ficou ali tremendo de medo, pensando que aquele bicho ele invadia sua casa. E para piorar, o bicho ele ficou correndo ali como se fosse um cavalo trotando, porque as suas unhas elas raspavam naquele paralelepípedo ali da rua e ficava aquele barulho. De repente o Fernando ele pega e sente um cheiro podre, um cheiro de enxofre, e sente aquele bicho ali, ó, ele cheirando embaixo da porta dele. Nessa hora o Fernando ele quase desmaiou. Aí ele se ajoelhou e começou a orar, pedindo a Deus para afastar ele daquele perigo. Graças a Deus, Deus ouviu as suas preces, suas orações, e o bicho foi embora. Ele sumiu ali naquela mata do rio. E depois disso, meus amigos, ele graças a Deus não viu mais aquela criatura. E depois disso ele estava andando ali pelo bairro. De repente ele olha numa varanda de uma casa e vê aquele senhor ali que corria pelado. Aquele senhor ele estava fumando e estava encarando ele de uma forma muito macabra. O Fernando já sentiu uma coisa ruim ali na hora e continuou andando. Quando o Fernando se vira e continua andando, ele escuta aquele mesmo grunhido, aquele mesmo rosnado que ele escutou aquele lobisomem fazer em frente da sua casa. Então estava mais claro, meus amigos, que aquele velho lá, aquele senhor ali daquela casa, era o lobisomem. O Fernando rapou dali, sumiu. Ele só voltou ali porque ele ficou intrigado e começou a perguntar para alguns vizinhos daquele senhor se eles conheciam ele.
Uns já falavam diretamente que aquele homem lá era um lobisomem, que ele morava sozinho, que ele era muito estranho. E outras pessoas desconversavam. Quando começava a falar desse assunto, as pessoas ficavam com medo, paravam de conversar e entravam para dentro de casa. Então, novamente, aquele senhor, gente, aquele lá era um lobisomem sim. Depois teve o primo do Fernando, que morava num sobrado ali, que viu aquele lobisomem correr ali nas escadarias de noite. E depois teve uns noias, uns drogados, que também viram esse lobisomem pulando um muro perto de uma igreja. Só que, para piorar a situação, ninguém acredita nos drogados, porque acha que eles estão assim na brisa, que eles estão drogados, que eles estão alucinando. Mas eu tenho certeza, meus amigos, que esses drogados viram aquele lobisomem também. E mais evidências, como as capivaras que apareciam todas estralhaçadas ali no rio, outras que estavam vivas, agonizando, faltando um pedaço de seus corpos, e cavalos relinchando e metendo coice em alguma coisa grande que as pessoas viam de noite. Uma coisa grande e preta, e que ficava ali perturbando os cavalos, tentando matar os cavalos. Uma história, meus amigos, arrepiante e com certeza verdadeira. Eu agradeço a você, meu amigo Fernando. Muito obrigado por ter compartilhado essa história aqui no canal RDR. Um grande abraço para você, meu amigo Fernando. E se tiver mais informações, não se esqueça de me avisar, ok? Agora, meus amigos, o Fernando ele fez 2 vídeos que eu vou estar pondo aqui junto com o relato, ok? É vídeos do local onde ele se encontrou com essa criatura. Então vamos conferir. Bom, doutor Romero, a primeira vez que eu vi, ele se levantou atrás desses galhos aqui, desse arbusto aqui, dessa cerca viva, como se estivesse caçando. Isso aqui estava muito alto, cheio de mato. E o que acontece? Ele levantou dali de trás como se estivesse caçando, à espreita de alguma coisa. E há um mês atrás eu vi de novo, mas só que dessa vez ela não deixou eu sair de casa. Ela estava atrás daquela lixeira ali embaixo e fazendo um som esquisito. Eu voltei para dentro de casa, tranquei a porta, botei o sofá atrás da porta e eu escutava correndo até a grade. Até a grade ali do prédio, onde eu moro. Fazendo uns sons esquisitos. Bom, doutor Romero, como eu prometi, eu tô passando meu relato e tô te mostrando o local onde eu moro aqui em Cascatinha, no bairro Cascatinha, na cidade de Petrópolis. Vou sair aqui agora do prédio. Na última quaresma, ao sair daqui da porta, daqui do prédio onde eu moro, eu vi a criatura aqui, ó, do outro lado. Esse mato aqui, a prefeitura capinou, cortou os matos e cercados. Tá vendo? A criatura, ela tava aqui atrás. Aqui atrás aqui. Isso aqui tava... Esse mato aqui, essa cerca viva, ela tava alta e ela se levantou daqui de trás. Esse aqui é o rio, que eu acho que é onde ele ronda. Aqui tem muita capivara. E há um mês atrás, eu saindo de casa, eu não pude sair de casa porque eu vi ela de novo há um mês atrás, aqui onde está essa lixeira. Vou mostrar aqui rapidinho. Ela estava aqui, atrás dessa lixeira.
ali já do outro lado do rio. E aqui dentro do rio tem muita capivara. Eu acredito que talvez possa atrair. Ali é o prédio onde eu moro. Um grande abraço, um grande salve para o meu amigo e professor Milton dos Santos Filho, para o meu amigo Iago Macau, para a minha amiga Deisiane Paixão, para a minha amiga Arlete Montenegro e para o meu amigo Diogo Clash. E é claro, meus amigos, para todos os amigos inscritos aqui do canal RDR, um grande abraço e um grande salve. E aí, amigos, gostaram do relato? Se gostaram, não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem a página no Facebook e o mais importante, se você tiver um relato ou mais relatos, mande para drromero@gmail.com e com certeza eu vou ler o seu relato. E mais um detalhe, meus amigos, cliquem na campainha ali no sininho para receber as atualizações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e, meus amigos, até a próxima!